O universo da Marvel está sempre expandindo. Todos conhecemos o Spider-Verse, né? O universo onde existem vários diferentes Homem-Aranhas em várias diferentes terras. E hoje nós vamos estar falando sobre o Miles Morales. Bom, antes de começarmos o vídeo, eu queria pedir mil desculpas para vocês. Eu não sei por que eu decidi parar de fazer esse tipo de conteúdo. Eu vi nos comentários que vocês colocaram no meu vídeo do Ben Reilly, o primeiro vídeo do Spider-Verse que eu fiz, que vocês gostaram muito desse tipo de conteúdo. Por algum motivo eu fiquei desanimado e parei de fazer ele, mas como vocês gostaram, eu decidi voltar a fazer. Então, sem mais delongas, vamos entrar para o vídeo. Então, todo mundo conhece o Miles Morales, o adolescente do Brooklyn, por conta do filme do Spider-Verse que saiu alguns anos atrás, que eu recomendo muito assistir. Se você não assistiu, eu não sei porquê, vai assistir ele. Mas ninguém conhece a história de origem do Miles pelos quadrinhos, e é para isso que eu estou aqui. Depois que Norman Osborn foi detido pela SHIELD e ter sua identidade revelada como Duende Verde ao público, um ladrão decide invadir a abandonada indústria Osborn. Sem o ladrão perceber, uma aranha geneticamente modificada por uma fórmula chamada Fórmula Oz entra na sua bolsa. Rapidão para vocês entenderem o que é a Fórmula Oz. A Fórmula Oz foi um experimento que o Norman Osborn estava fazendo na tentativa de recriar as aranhas geneticamente modificadas que deram os poderes ao nosso conhecido Peter Parker. Voltando para a história do Miles, um dia chateado por ter pego o último lugar num sorteio da escola, ele decide ir visitar o tio dele, e enquanto ele tá lá na casa do tio dele, ele acaba sendo mordido por uma aranha que saiu da bolsa do tio. Depois de ser mordido pela aranha, o Miles começa a ficar tonto, começa a espumar pela boca e acaba desmaiando no chão do apartamento. Quando o Miles acorda, ele vê o pai dele entrando pé da vida no apartamento do Aaron Davis, porque vamos dizer que o pai do Miles e o tio do Miles não têm um relacionamento muito bom devido ao passado de crime do tio. Enquanto os dois estão discutindo, o pai e o tio, o Miles decide sair de fininho e foge do apartamento. Quando o pai do Miles percebe que o Miles não tá mais no apartamento, ele decide sair para procurar o seu filho, e o Miles tá ali sentado do lado de fora do prédio, do lado das escadas, mas o que o Miles não percebe é que ele ficou invisível de alguma forma. Beleza que não é 100% invisibilidade, é mais uma camuflagem. Enquanto o Miles tá andando pelas ruas sem entender o que tá acontecendo, ele acaba sendo parado por uns caras na rua querendo roubar a mochila dele e tudo que tinha dentro. Quando um dos caras tenta agarrar o Miles acaba soltando uma descarga de choque pelas mãos, fazendo com que o cara desmaie. Depois de ter desmaiado o cara na rua, o Miles vai pra casa do seu melhor amigo, o Gank Lee, pra contar tudo o que tá acontecendo com ele, e os dois chegam a uma conclusão de que o Miles agora tem poderes parecidos com o do Homem-Aranha. O problema é o seguinte, o Miles nunca quis ter poderes, ele só queria viver uma vida normal de um garoto na cidade de Brooklyn, então ele acaba decidindo deixar a heroagem pro nosso cabeça de teia. Passam-se alguns meses e o Miles e o Gank estão na escola, e a escola recebe a notícia de que tá acontecendo algum tipo de batalha super-humana no Queens e que o Homem-Aranha teria sofrido um tiro. O Miles, preocupado com o seu herói preferido, ele decide pedir pro Gank dar cobertura para ele, enquanto ele foge da escola para poder ir ao local da luta. Enquanto Miles tá pulando de prédio em prédio para tentar chegar ao Queens, a gente vê um Peter Parker usando toda a sua força, com seu uniforme todo rasgado, lutando contra um Duende Verde que está tentando matar o Peter e toda a sua família. O Peter derruba um caminhão no Duende Verde, vencendo a luta, mas acaba causando o caminhão a explodir. O Miles, não tão longe do local, acaba vendo a explosão e começa a apertar o passo para chegar mais rápido, só que é tarde demais. Chegando lá, o Miles vê uma multidão reunida na frente de uma casa, e cortando pela multidão, ele finalmente vê o nosso herói caído nos braços de uma Mary Jane e uma tia May chorando ao seu lado. Ele pergunta para uma garota loira que estava ali perto dele qual que era o nome do nosso herói, e a garota, chorando em prantos, responde Peter Parker. Durante um velório público que aconteceu no dia seguinte, o Miles vê aquela mesma garota loira, que agora a gente consegue identificar como a nossa querida Gwen Stacy, e ele decide perguntar pra ela o porquê que o Peter decidiu colocar sua vida em risco e se tornar o Homem-Aranha. A Gwen, pé da vida com a pergunta do Miles, vai até ele e diz: porque o tio dele, que criou ele desde pequeno, morreu. O Peter pensou que a morte do seu tio foi porque, mesmo tendo esses poderes, ele não fez nada para ajudar. E seu tio disse aquelas palavras por qual ele viveu a sua vida inteira.
Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Depois do velório, o Gank Lee dá de presente pro Miles uma fantasia Halloween do Homem-Aranha, e o Miles, com aquela fantasia, decide honrar e tomar o manto do Homem-Aranha. Ou pelo menos ele pensou que estava honrando o falecido herói. Depois do Miles ter decidido tomar o manto de Homem-Aranha e colocar a fantasia, ele sai na noite e acaba lutando e derrotando um vilão chamado Canguru. O problema é que durante a luta, o Miles acaba causando muitos danos à cidade por conta da sua falta de experiência. Muitas pessoas que estavam ali no local acharam de mau gosto alguém decidir tomar o manto e se vestir igualzinho ao nosso falecido Homem-Aranha. Uma certa noite, enquanto Miles está patrulhando a cidade, ele acaba sendo atacado pela Mulher-Aranha, também conhecida como Jessica Drew, e pé da vida, porque o Miles consegue enfurecer qualquer pessoa. Ela pergunta quem que ele pensa que ele é. O Miles não tinha ideia de que existia uma Mulher-Aranha, e não querendo revelar sua identidade, ele decide fugir, mas a Mulher-Aranha usa sua teia para detê-lo e o Miles acaba tropeçando e batendo a cabeça e desmaiando de novo. Quando o Miles acorda, ele tá dentro de uma cela e o que ele vê do outro lado da cela é algo que um garoto do Brooklyn nunca imaginaria que iria ver. O Nick Fury, Gavião Arqueiro, a Mulher-Aranha e o Homem de Ferro estão todos olhando para ele e dizendo que foi de muito mau gosto do Miles decidir se vestir de Homem-Aranha e tentar lutar contra o crime. O Nick Fury acaba falando pra todo mundo sair dali para que ele possa conversar com o Miles, e durante a conversa dos dois, o Miles conta pro Fury como ele ganhou seus poderes sendo mordido por uma aranha no apartamento do seu tio. O Fury conta pro Miles que o tio dele é um criminoso muito famoso conhecido como Gatuno. O Fury pergunta pro Miles o porquê da fantasia e o Miles diz que por conta do antigo Homem-Aranha ter morrido, ele se sentiu responsável e todo aquele negócio de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Enquanto os dois estão conversando, a gente vê uma pessoa acordando de um coma e essa pessoa é o Electro. Ele começa a entrar em pânico e causa um apagão na base da SHIELD, e quando isso acontece, todos os agentes da SHIELD começam a lutar contra o Electro para tentar detê-lo. Inclusive os heróis que a gente viu mais cedo, só que todos eles acabam falhando miseravelmente porque o Homem de Ferro tem uma armadura que precisa de eletricidade. Então o Electro acaba tomando aquela eletricidade, fazendo com que o Tony Stark acaba caindo do céu. O Gavião Arqueiro não vai conseguir derrotar pura eletricidade apenas com umas flechinhas, e a Mulher-Aranha acaba sendo arremessada para dentro de um galpão. Enquanto os agentes da SHIELD estão tentando derrotar o Electro, o Miles usa sua camuflagem para passar de fininho por detrás do Electro e jogar um container em cima do vilão. O Electro não consegue entender como o Homem-Aranha estava vivo, sendo que ele viu o Homem-Aranha morrer. Então ele começa a lutar com o Miles, e com a ajuda da SHIELD, o Miles consegue derrotar o vilão e vencer a luta. No dia seguinte, enquanto o Miles está contando a experiência que ele teve na base da SHIELD pro Gank Lee, a nossa Jessica Drew tá andando na direção do Miles com uma maleta. Ela conta pro Miles que aquela maleta é um presente do Nick Fury pra ele. Ela diz pro Miles que o que ele fez na noite passada mostrou que ele merecia uma chance, que se ele vestir esse uniforme, ele vai ser parte de algo maior, que vestir esse uniforme significa tudo. Depois de entregar a maleta pro Miles, a Jessica Drew vai embora, e ao abrir a maleta, o Miles vê o seu novo uniforme. O uniforme que ele usaria para assumir a responsabilidade de ser um herói, uma figura admirada por muitos. E com aquele novo uniforme, o Miles é oficialmente o novo Homem-Aranha. Bom, gurizada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu gostei. Comenta aqui embaixo qual outro herói que você quer que eu faça um vídeo sobre, ou um outro Homem-Aranha que você gostaria de conhecer a história mais profunda. Não esquece de se inscrever no canal. Eu vou estar postando vídeos com mais frequência agora. Espero que vocês tenham uma boa noite, boa tarde, bom dia e até a próxima. Tchau!